Leitura do profeta Isaías. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravada na palma de minhas mãos. Tenho sempre sob os olhos tuas muralhas. Irmãos e irmãs, hoje começamos a novena em preparação à festa litúrgica de São João Calabria. Estamos nesse momento em unidade, em comunhão, com toda a família calabriana em diversas partes do mundo, rezando e deixando que a santidade evangélica do Padre João Calabria contagie nossa vida e nos ajude a encontrar e encarnar sempre mais na nossa vida a espiritualidade de São João Calabria. Não podemos imaginar nem ver com os olhos humanos a comunhão que viveremos nestes dias. Mas na fé temos a certeza que o Espírito renovará a vida da obra, vivendo assim unidos, sobretudo nesses dias de oração. É uma verdadeira comunhão que nos faz sentir, antes de tudo, que somos uma família, que somos irmãos e irmãs entre nós. Por isso, identificamos como tema central para esses dias da novena aquele desejo que o Padre João Calabria tinha já colocado desde o início da obra nas primeiras normas de 1908. Antes de tudo, considerar-se como irmãos. E ele acrescentava, e de nos ajudar principalmente na vida espiritual. Fraternidade e santidade, comunhão fraterna e vida espiritual. Este é o grande programa. Visitamos hoje a fonte da fraternidade, que é a paternidade de Deus. Esta foi a grande descoberta que o jovem sacerdote São João Calabria fez ao ler o Evangelho. Deus é Pai, Deus cuida de nós, Deus não nos abandona. O profeta Isaías, na passagem que acabamos de ouvir, nos lembra que Deus é Pai e Mãe. Diante do clamor de Sião, que dizia: o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. Diante dessa proclamação assim desesperada, digamos, do povo, Deus responde: pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta, não ter ternura pelo fruto das suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que estás gravado na palma de minhas mãos. Você é querido para mim. Você é precioso aos meus olhos, Deus nos diz hoje. Você é meu filho, você é minha filha. Eu não te abandono, eu não te esqueço.
Eu te amo infinitamente. Que palavras profundas são estas? Deus é Pai. Ele conduz o navio da história, o navio da minha vida. Devemos nos entregar às suas mãos, ter fé, confiar nele. O padre João Calabria teve essa experiência, fez essa experiência, e também nós estamos convidados a fazer essa mesma experiência na nossa vida de todos os dias. Estamos vivendo um momento histórico particular. Há tanta angústia, tanta desconfiança, tanta incerteza. Parece que o navio da história e da nossa vida está à deriva. Mas não. Deus, o Pai, conduz o navio. Ele sabe como nos conduz e para onde Ele nos conduz. Deixemos nossas incertezas, nossos problemas e as dificuldades da vida em suas mãos. Vivamos abandonados à divina providência. E não pensemos que isso podemos fazer somente nas grandes coisas, nos grandes momentos da vida. Pensemos na vida do nosso cotidiano, do dia a dia. Quando nos deparamos com doenças, com alguma incerteza, com algum problema familiar, uma dificuldade na comunidade, assim também como situações que afetam a humanidade, a igreja e a obra. Vamos confiar no Senhor, deixar tudo nas mãos do Pai. Deus Pai não te abandona. Deus Pai não me abandona. Deus Pai não nos abandona. Esta é a certeza que vem da sua palavra. O Pai Celestial sabe. Neste primeiro dia da novena, dediquemos um tempo à oração, invocando o Espírito para nos revelar o rosto do Pai em nossas vidas. E com grande fé podemos renovar nossa fé, nossa confiança, nosso abandono nele. Podemos nos perguntar neste dia: eu confio em Deus? Na prova e na alegria, sei voltar a Ele e reconhecer o seu amor como Pai que guia a nave da minha vida, da minha família, da obra? Nas dificuldades, a confiança em Deus prevalece em mim ou a ansiedade e o medo levam em consideração o meu coração? Onde coloco a minha segurança? O que é que mais me assusta? Como faço para gerir minhas ansiedades, meus medos? E, sobretudo, nesse tempo particular, podemos nos perguntar: o que aconteceu com minha fé nesse período? Ela se fortaleceu ou se enfraqueceu um pouco? Dos escritos do Padre João Calabria. Confiemos no Senhor. Repito-lhes: acreditemos no Senhor com fé firme, inabalável, simples. Lembro-me de um lindo episódio que li anos atrás. Um barco é ameaçado pela tempestade. Todos os passageiros estavam preocupados
e com medo por causa do iminente perigo de naufrágio. Enquanto todos estavam aterrorizados, no entanto, uma criança, num canto da embarcação, brincava, sem medo algum. Mas como estás brincando? Não tens medo? O meu pai é que está na direção do barco, disse a criança. Estou bem tranquilo. Queridos e amados irmãos, no leme do barco está o nosso celeste Pai. Do que ter medo? Virão as tempestades, as dificuldades. Nada de medo. O timoneiro não falhará em sua tarefa e nós chegaremos com segurança ao porto da eterna salvação. Estamos viajando para o céu, meus queridos. A nossa vida é orientada para o alto. Conhecer, amar, servir Deus na terra, possuí-lo eternamente no céu. Eis o que importa, aquilo que dá valor à vida. Tudo o mais de nada vale. Tenhamos nosso olhar fixo no paraíso e trabalharemos melhor aqui na terra, vivendo o nosso tempo, realizando os divinos desígnios de bem espiritual para os tempos atuais. Do discurso do Papa Francisco na Praça de São Pedro, 27 de março de 2020. À semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furiosa. E neste barco estamos todos. Tal como os discípulos que, falando a uma só voz, dizem angustiados: vamos perecer, assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar a estrada, cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. Quando acordaram Jesus, depois de acalmar o vento e as águas, ele volta-se para os discípulos em tom de censura: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Procuremos compreender em que consiste esta falta de fé dos discípulos que se contrapõe à confiança de Jesus. Não é que deixaram de crer nele, pois invocaram-no, mas vejamos como o invocaram. Mestre, não te importas que pereçamos? Não te importas? Pensam que Jesus se tenha desinteressado deles. Não cuide deles. Entre nós, nas nossas famílias, uma das coisas que mais dói é ouvirmos dizer: não te importas de mim. É uma frase que fere e desencadeia turbulência no coração. Terá abalado também Jesus, pois não há ninguém que se importe mais de nós do que ele. De facto, uma vez invocado, salva os seus discípulos desalentados.
Te pedimos, Pai, infundi em nossos corações aquele abandono cheio de confiança e de amor que nos faça viver como teus filhos e nos tornas capazes de fraternidade e solidariedade para com nossos irmãos e irmãs. Te pedimos esta graça e confiamos as intenções que cada tem no próprio coração, rezando juntos a oração de intercessão ao nosso Pai, São João Calabria. Ó Deus, nosso Pai, nós vamos pela providência com que conduzis o universo e a nossa vida. Agradecemos-vos pelo dom da santidade evangélica que concedestes ao vosso servo, São João Calabria. Animados pelo seu exemplo, colocamos em vós todas as nossas preocupações, desejando que aconteça em nós o vosso reino. Dai-nos o vosso Espírito, para que torne o nosso coração disponível à vossa vontade. Fazei que amemos os irmãos, sobretudo os mais pobres e abandonados, para chegar um dia, juntamente com eles, à alegria eterna, onde nos esperais com Jesus, vosso Filho e nosso Senhor. Pela intercessão de São João Calabria, concedei-nos a graça que agora com confiança vos pedimos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São João Calabria, rogai por nós. Por intercessão de São João Calabria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.